Ok, boa tarde, boa noite, bom dia. Bom dia, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui estamos na última parte do meu tema, em que eu digo as suas crenças e filosofias irão abençoar-te ou matar-te, não é? E pronto, este tema fiz em 4 partes e esta é a última parte. Então, vou fazer uma recapitulação curta, não é? E que é para podermos terminar, senão nunca haveremos de terminar, não é? Então, eu queria dizer que o tema é as suas crenças e filosofias irão abençoar-te ou matar-te. E nós falamos na parte 1 que eu digo que, seja lá, aquilo que tu acreditas, aquilo que tu te expões, não é? Com as pessoas com quem tu conversas, com quem tu falas, aquelas coisas, não é? Que tu acreditas, que tu decidiste, eu vou viver a minha vida assim, não é? Vou me basear nisto, vou me basear nesta experiência, eu acredito nisto, eu acredito naquilo. E isso vai identificar como é que a tua vida vai andar, não é? Que a nossa vida é reflexão, é um resultado direto daquilo que a gente pensa, ok? Aquilo que nós falamos são coisas que vêm do nosso coração, não é? Então por isso é que a gente vê quando alguém está magoada, não é? Às vezes as pessoas ofendem-nos, não é porque aquela pessoa quer nos ofender, mas porque aquela pessoa tem tanta mágoa no coração e está a tirar aquilo que está lá dentro, não é? Então, eu disse que Deus, através da sua graça, já providenciou tudo aquilo que nós precisamos. Seja lá qual for a situação que tu estás a passar hoje em dia, Deus já providenciou a graça dele, não é? Para aquela situação. E isso é de acordo com 2 Pedro 1:3, não é? Que diz, através do seu poder divino, nos deu tudo o que precisamos para uma vida piedosa através do nosso conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e bondade. E eu disse que quanto mais nós soubermos da graça de Deus, quanto nós soubermos quem é em Cristo, quanto mais soubermos o que foi que aconteceu na cruz, não é? A nossa graça irá aumentar, as bênçãos irão aumentar. As bênçãos aumentam de acordo com aquilo que a pessoa sabe. As bênçãos aumentam de acordo com o que a pessoa entende das escrituras, como é que tu respondes, como é que tu reages quando tu te encontras numa situação, não é? Então, por isso é que eu digo que temos que ter escrituras da Bíblia, que é para nos ajudarem em momentos em momentos difíceis, não é? E eu disse que no Romanos 5:2 diz, através dos quais ganhamos acesso pela fé a esta graça em que nós agora estamos firmes. E nós nos orgulhamos da esperança da glória de Deus, não é? E no King James Version diz que é por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual estamos agora afirmados e glorificamos na confiança plena da glória de Deus, ok? Nós damos graças a Deus, nós agradecemos a Deus antes de vermos como é que nós vamos sair desta situação, não é? E nós temos acesso através da nossa fé a tudo aquilo que nós precisamos, e é por causa de Jesus, não é por causa do nosso próprio esforço, não é por causa de eu rezar, não é por causa de eu meditar, não é por causa do assado e cozido. Rezar e meditar é parte deste processo. O rezar ensina-nos a como nos posicionarmos, a como respondermos para as coisas que Deus já preparou para nós. E é por causa de Jesus que vive dentro de nós que nós temos acesso a esta graça na qual nós agora estamos firmes, não é? Este ensinamento eu aconselho a pessoa mesmo a ver parte 1, 2, 3 e 4. Não é possível. Eu, por causa do tempo, também não posso agora ir para a parte 1 e não sei o que. Agora vou fazer mesmo, vou começar, não sei, estava a recapitular um bocadinho, que é para a gente avançar. Temos que avançar para a última parte e mesmo, eu aconselho, assistem as 4 partes, tirem notas. As escrituras são praticamente as mesmas, não é? E é mesmo para ajudar, é mesmo para ajudar. E eu quero... eu tinha dito que aqui
a escritura mais importante para aprender neste ensinamento é o Colossenses 2:8, não é? Colossenses 2:8. Colossenses 2:8, onde é que está? Colossenses 2:8. Cadê? O 2:8 que diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias e vãs enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade e por estarem nele que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude, não é? Então, 2 Colossenses 2:8 até 10, não é? O apóstolo Paulo está-nos a explicar que nós temos que prestar atenção, nós temos que be on guard, né? Temos que prestar atenção, temos que estar atentos a filosofias que parecem inteligentes, mas Deus diz que é nonsense, não faz sentido nenhum. Tudo que vem toda a filosofia que vem do ser humano, que não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus, nós temos que ter muito cuidado, porque essas filosofias são para quê? São para nos manter escravizados, são para nos manter cativados, são para nos manter como reféns, que é para poder limitar limitar e controlar o nosso destino. Ok? Se tu és uma pessoa que pensa que destino é algo que tu acordas de manhã e o destino te leva aonde o destino quer, não é? São essas coisas que Deus está nos a alertar. Tipo, não é assim. Nós temos que traçar o nosso destino. Nós temos que ir para a palavra de Deus e ver o que Deus diz sobre prosperidade. Deus diz que já abençoou todos os trabalhos das minhas mãos. Então eu sei que eu mesmo indo capinar, não é? Eu vender na rua, eu vender pão, eu vender seja lá o que for. Porque Deus já abençoou todo o trabalho das minhas mãos. Eu então sei que aquele trabalho das minhas mãos está ali para multiplicar. Que Deus vai pegar aquilo que eu faço, vai multiplicar. Porque Deus diz que me deu autoridade, me deu capacidade de produzir riqueza. Não é? Deus deu-me capacidade de produzir riqueza. Deus diz que já abençoou todo o trabalho das minhas mãos. Ok? Então, são essas coisas que eu tenho que saber. Eu não posso estar a acreditar que porque eu venho de uma família pobre, então o meu destino é morrer pobre. Eu não posso acreditar que porque na minha família, toda a minha geração sofreu de asma, então os meus antepassados sofreram de asma, então asma passa de família para família. Ok, é um fato. Mas eu não posso deixar que aquela linha continue na próxima geração, na geração da minha filha. Porque qualquer doença que entra numa família, doença não é brincadeira, doença vem para matar. Ok? Mesmo, eu disse num dos meus vídeos, mesmo aspirar, tu tipo, aquilo é algo que está a tentar entrar no teu corpo que não pertence. E dependendo daquilo que tu acredita, dependendo dos teus valores, dependendo de como a tua vida vai, né? O que tu sabes, ok? A quem tu escutas, a quem tu te baseias, isso é que vai determinar se aquela doença vai ficar na tua vida ou não. Então nós temos que saber o que Deus diz de prosperidade, o que Deus diz desta situação. O que Deus diz de medo? Deus disse que não nos deu espírito de medo. Mas as pessoas ficam com medo, até vem como é que se diz? Aquelas, como é que se diz? Palavras do dia, né? Palavras positivas que motivam a pessoa. Tipo, que estás com medo, vai mesmo com medo. Não. Você não vai com medo. Não vai com medo. Deus diz que quem tem medo ainda não foi feito perfeito em amor. Ok? Deus diz que o amor dele é tão perfeito que tira aquele medo dentro de nós. Ele não nos deu espírito de medo. Então, nós estando em Cristo, não é? Temos que nos livrar de medo. Porque nós em Cristo temos aquele, como é que se diz? Temos aquele
aquela confirmação, temos aquela segurança que porque eu estou em Cristo, eu vou sair desta situação e sei como é que eu vou sair desta situação. Eu sei exatamente como é que o meu futuro, eu sei exatamente o meu futuro. Por quê? Porque o Espírito revela para mim, eu vou para a palavra e Deus está-me a dizer que Ele tem bons planos para mim, planos para eu prosperar. Então, se Deus está-me a dizer isso, eu não posso dizer que eu não sei o destino não vai me levar a lado nenhum. A palavra de Deus vai me levar exatamente naquilo que Deus já preparou para mim. Então, eu não posso depender, são essas coisas que a gente não pode depender. Tu não podes não começar a trabalhar num projeto porque não tem dinheiro. Não foi isso que Deus disse. Deus diz que nós vivemos através da fé e não daquilo que nós vemos. Para quê? Para nos dizer que, não te limites com a tua situação. Não te limites com a tua circunstância. Olha para a palavra de Deus. Ok? Olha para a palavra de Deus. Acredita naquilo que Deus está a dizer. Porque Deus diz que Jesus é o cabeça de todo poder e autoridade. E que o homem inventou regras, inventou leis, inventou religião. Para quê? Para poder controlar o outro homem. E essas regras são influenciadas através do príncipe deste mundo, que é o diabo. Que é para quê? Para nos manter cativados. Para quê? Para roubar aquilo que nós já temos. O diabo, ele só quer roubar aquilo que nós já temos. E a única maneira que o diabo tem de roubar o que nós já temos é através de palavras, através de filosofias, através de religião. Tipo, não faz isso porque isto, não faz isso porque aquilo. Mas Deus já providenciou, nós recebemos pela nossa fé. Aí, a partir do momento que eu respondo, Deus, obrigada que tu já providenciaste a situação, a solução para esta situação. Aquele momento, aquela resposta é me dada. O anjo está ali. O anjo está ali. Só que, olha, há uma escritura, eu tenho que apanhar essa escritura, que diz que mesmo quando tu estás para receber a tua bênção, o anjo está ali com a resposta, né? Com a bênção, mas o diabo também está ali. Então a guerra é grande, a guerra é espiritual. E a única maneira que nós temos de vencer esta luta é sabendo o que é que Deus disse. Que é para ali, quando nós estamos a meditar, Jesus também está a falar, não é? Estamos a dar força a Deus, Jesus está a falar, Deus está a falar. Então ali, e é tipo, se tu consegues pensar tipo num julgamento, né? Temos o advogado e temos a oposição. O diabo é a oposição. Então, nós temos que falar que é para Deus também justificar por que a gente tem que ver aquela bênção a ser manifestada. Mas uma pessoa que não sabe, eu tenho fé. As pessoas têm essa teoria. Eu tenho fé. Mas tu tens fé em quê? Eu tenho fé que eu vou conseguir, ver este sonho a realizar-se. Ok. Mas onde é que está uma escritura para justificar aquilo que tu estás a dizer? Temos que ter uma escritura que justifica. Por que eu estou a dizer que eu tenho fé? Eu tenho fé em quê? Eu tenho fé que Deus diz que vai à frente de mim. Eu tenho fé que Deus diz que antes da formação do universo, Ele já tinha providenciado tudo aquilo que eu preciso. Então, eu tenho que ter fé. Tenho que ter fé em Deus, mas eu tenho que ter algo que é para lutar com o diabo. Ok? Responder o diabo quando ele vem, tipo, Iva, você, esse câncer não tem cura, blá, blá, blá. Não, através das feridas de Jesus, eu já estou curada. Mas se eu não sei essas coisas, eu vou acreditar tudo, mais alguma coisa. E o que eu acredito tem um impacto direto em como a minha vida anda e o meu destino, o fim. Não é? Então, prontos. Eu acho que estamos na parte 4 agora, né? Na parte 3, tenho quase certeza que eu terminei onde a Eva caiu, né? Caiu da graça, da fall, a recaída. A recaída, onde a Eva foi mentida pelo diabo. O diabo disse, se tu comeres a fruta, não é? Do centro do jardim, vai ser como Deus. Deus não quer que tu sejas como Ele, que tenhas sabedoria e conhecimento do bom e do mal. Então, eu disse que no Gênesis, Deus nos criou como Deus.
Deus criou-nos como Deus. Então, Eva não sabia a identidade dela. Por isso caiu na tentação. O diabo sempre que vem nos atacar, ele vem atacar consoante se tu sabes ou tu não sabes quem tu és em Cristo. E eu expliquei que quando Cristo foi guiado pelo Espírito, né, para o wilderness, para o deserto, para ser tentado pelo diabo, né, quando Jesus estava a jejuar por 40 dias e 40 noites, o diabo disse, se tu és filho de Deus, 2 vezes. Ok? Se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu, mas o homem não vive só de pão, mas da palavra de Deus, não é? E depois o diabo vai de novo, se tu és filho de Deus, não é? Ele queria fazer com que Jesus questionasse a Deus. Que Jesus ficasse numa, será que eu ouvi? Está a perceber? Então, quando a pessoa está doente, Deus está a dizer que tu já estás curada. Por quê? Por causa de Jesus que foi batido na cruz. Tu já estás curada, mas o diabo aí é de vir. Tipo, mas o médico disse que essa doença não tem cura. Aí sabes que já estás curada ou não sabes? E eu vos digo, a partir do momento que a pessoa diz, em nome de Jesus, eu já estou curada, eu acredito e eu recebo. Tu já estás curada naquele momento. Por quê? Porque a cura já foi providenciada para ti antes de tu nasceres, antes de Deus formar o mundo. Ok? E agora que tu estás em Cristo, agora que nós estamos em Cristo, Jesus vem dentro de nós. E eu expliquei que Jesus é aquele mistério que Deus estava a guardar, que em Jesus tu tens tudo, em Jesus. Em Jesus tens a plenidade de Deus, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós temos dentro de nós, nesta graça de Deus, que até Jesus disse, tu vais receber o poder do Espírito Santo, vais receber poder quando receberes o Espírito Santo. Qual é esse poder? Esse poder é o poder que Deus usou para ressuscitar Jesus de morte. E aquele poder é o poder que a gente usa quando nós temos uma doença no nosso corpo. Nós comandamos aquela doença para sair do nosso corpo. Nós comandamos aquela cura que já está dentro de nós para se manifestar. Através do poder do Espírito Santo. Por quê? Por causa do sangue de Jesus. Então são essas coisas que Deus está a tentar explicar. Tipo, não se deixe enganar por pessoas por palavras, por valores, por crenças, por sei lá. Por coisas que não vêm dos ensinamentos de Deus. Não vem do ensinamento de Cristo, não é? É que não existe outra maneira da pessoa ver a manifestação da glória de Deus sem saber o que é que Deus providenciou. Não existe. Eu posso explicar, a pessoa pode ir à igreja, não sei quantas vezes por semana, se tu não consegues sentar em casa e escutar a palavra, passar tempo com Deus, receber o Espírito Santo, dedicar-se 1 hora por dia, 1 hora por dia a ouvir a palavra, 1 hora a ler a Bíblia, não é? A pessoa tem que, eu digo, a tua vida que está em questão, é teu destino. Eu só posso fazer aquilo que eu posso fazer. Eu não posso, tipo, eu digo à minha filha, a Yagna, eu digo, Yagna, a relação que eu tenho com Deus é minha. E Deus, mas nada, ela tem que ter a própria relação dela com Deus. Por mais que eu explique, por mais que eu diga, Yagna, faça sai do cozido, Yagna, medita, lê a Bíblia, não sei o quê. Aquele momento, ela é que tem que escolher sozinha o momento que eu digo, tranca-te no quarto e conversa com Deus. E conversar com Deus é ler a palavra, saber qual é o caráter de Deus. O que é que Deus está-me a dizer? Não é? Olhar para a tua vida, ver mesmo, tipo, ok, eu quero isto. Porque Deus é quem nos dá os desejos do nosso coração. O Espírito Santo nos mostra um prévio daquilo que Deus já providenciou. Sonhos, visões, não sei o que, vem de Deus. Deus está a dizer, ei, senhora, aquela casa, aquele trabalho, aquele negócio, aquele carro, tudo, né? Eu já providenciei. Mas primeiro procura o Kingdom. Procurar o Kingdom, né? Para quê? Para termos esta confiança, termos essa relação com Deus. Sabemos o que é que Deus já disse. Tá bem? Prontos, vamos lá.
Na parte 3, eu também disse que no Colossenses 2:4, né? O apóstolo diz: portanto, gostaria que soubesses como é grande a luta que eu enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não conhecem pessoalmente. Esforço-me a fim de que com o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos, alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Então, ele diz que nós entendermos, entender a palavra, não é? Nós vamos ter a habilidade de alcançar aquelas riquezas todas que Deus já preparou para nós, não é? E o mistério de Deus é Jesus, porque em Jesus Deus pôs tudo. Vamos supor, Jesus é um tesouro. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o caminho para Deus, não é? Jesus é o nosso intermédio. Mas Jesus é tipo um tesouro, é um safe, né? É um tesouro. Queres cura, vais lá tiras. Queres dinheiro, vais lá tiras. Queres prosperidade, vais lá tiras. Aquilo tudo que a pessoa está à procura na vida, tudo, já está dentro de si. Está dentro de Jesus. Agora, é saber cooperar com Jesus. É saber entender como é que eu tiro. E Deus está dizendo que nós acessamos através da nossa fé. E acessando através da nossa fé, o Espírito Santo vai nos revelar através desta relação com Deus, através do entendimento. A pessoa tem que entender a palavra de Deus. A pessoa tem que entender que é para descodificar as coisas, as riquezas que Deus já providenciou para si. Não é? Então, e ele diz aqui, ele diz que que ele diz que eu falo dessa forma, isso no Colossenses 2:4. O apóstolo diz, eu falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Não é? E eu disse no primeiro, acho que foi no primeiro vídeo, que tipo, eu quero, tipo, como é que se diz? Quero entrar num tipo de negócios, por exemplo, né? E os critérios é que não podes entrar nesse negócio porque tem que ter experiência de 2, 3 anos. Mas a experiência tem que começar de algum lugar, não é? A experiência tem que começar de algum lugar. Então, mas eu aí já vejo que não. Aqui é que o apóstolo Paulo está a dizer, cuidado. Porque quem inventou essa lei foi o homem. Mas Jesus diz que a graça de Deus é suficiente para mim. Então eu vou meditando, eu vou cooperando com Deus. E a palavra diz que procure ou search, não é? Leva as coisas que estão acima, onde Jesus está sentado do lado direito do Pai. Então são essas coisas que eu recebo pela fé. Se eu depender do ser humano, daqui das leis do homem, as leis do homem são para quê? São para me manter limitada, são para me manter cativada, são para manter refém, para que o diabo assim rouba as coisas que eu já tenho, não é? E agora vamos mesmo já começar a nossa parte 4, não é? Na parte 4 eu já recapitulei, não é? E pronto, na parte 4 vamos lá começar a nossa identidade em Cristo, não é? No 2 Coríntios, já sabemos que a Eve foi enganada no paraíso porque ela não sabia qual é a identidade dela. O diabo, como eu disse, o diabo usa teorias, usa palavras, usa filosofias, usa palavras que parecem inteligentes, mas Deus diz que são falsas. Para quê? Para roubar de nós daquilo que nós já temos. E Eve não sabia que ela já era como Deus, não é? Então o diabo roubou, através de mentira, a identidade dela para poder roubar tudo. E ela ali no jardim, não é? Ele roubou tudo da Eve. Mas então Jesus morre, leva tudo de volta, devolve a Deus e nós agora, para termos acesso, temos que nascer de novo.
temos que fazer Jesus o nosso Senhor. Temos que fazer a oração da salvação. Porque fazendo a oração da salvação, aquele espírito pecador, aquela semente do diabo que nós nascemos com ela por causa do pecado de Adão, aquele espírito morre. E nós aí nascemos de novo e somos uma nova criatura. Por isso é que já temos direito a ter acesso a todas as coisas que Deus, através da sua graça, já providenciou para nós. Uma graça não merecida. Não há nada que eu possa fazer para merecer esta graça. E a única maneira que eu tenho acesso a esta graça é através da minha fé. E por causa de Jesus e por causa do poder do Espírito Santo, eu acesso. Então, significa que qualquer situação que eu passo, antes de eu sair de casa, antes de eu ir ao médico, antes de eu entrar em pânico, eu agradeço a Deus que Ele que eu já alcancei este problema. E eu recebo, através da minha fé, agradeço, dou louvor a Deus, não é? E depois o Espírito Santo, Ele vai me encaminhar, Ele vai me mostrar qual é o caminho, não é? E que eu devo seguir, que é para eu me posicionar para receber o que eu já tenho, não é? Aquilo que eu já tenho. Então, 2 Coríntios 5,17 diz: pelo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. E no 18 diz: tudo isso vem de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados do homem, e nos confiou na mensagem da reconciliação. 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nosso intermédio é Jesus. Por amor a Cristo, lhe suplicamos e reconciliam-se com Deus. 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Então, nós somos justos, nós somos justificados, não é? E por causa de Jesus. O que significa isso? Significa que nós não temos nenhum pecado. Quando nós nascemos de novo, quando nós fazemos Jesus o Senhor da nossa vida, nós somos uma nova criatura. Aquele espírito, o que faz uma pessoa ser pecadora, exato, o que faz uma pessoa ser pecadora não é ato de pecar, mas sim o espírito que vive em si, a semente podre que vive em si. Isso é que te faz pecador. Um pecador é pecador não por causa das suas ações, não porque aquela pessoa é assado e cozido, mas porque por causa de Adão, que desobedeceu a Deus. Então, até existe uma pessoa que diz que por causa de um homem todos ficamos pecadores, mas também por causa de um homem todos fomos salvos. Então, a pessoa não pode dizer que eu sou um pecador. Tu não és pecador. A partir do momento que nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. Nós somos um espírito que nunca existiu antes. Mas estão a ver o poder de Deus? Deus mata no homem um espírito que não é dele, que é espírito do diabo, que pertence ao diabo. Nós vivos, Deus mata aquele espírito, manda para o inferno e dá-nos um novo espírito. E tu achas que Deus não vai te curar? Achas que Deus não vai arranjar uma solução do teu problema? Eu assim parada, desde o momento que fiz a oração da salvação, recebi Jesus, o meu espírito, eu viva. Deus tirou aquele espírito e pôs um espírito. Amém. Essa é uma grande revelação. É uma grande revelação. Por isso é que Jesus disse, com Deus tudo é possível. Mas aí está, o que é que tu sabes? O que é que tu sabes? O que é que tu entendes desta palavra de Deus? Olha, eu escuto a palavra de Deus, eu tenho que escutar 3 por dia, de 1 hora. Para quê? Principalmente nos dias que não estou bem. Há dias que, a batalha é grande. Quando eu digo a batalha é grande, estamos a tentar alcançar alguma coisa, mas a nossa mente carnal está a tentar me levar para uma parte que não. A pessoa tem que entrar no descanso, a pessoa tem que estar relaxada, a pessoa tem que estar confiante. Então, uma pessoa que só escuta a palavra nos domingos,
Como? Como? Há dias que eu não escuto, mas estou a cantar em tongues, estou a meditar, mesmo nem seja para meditar, tipo, epa, nenhuma arma formada contra mim vai prosperar, né? No weapon formed against me shall prosper. Uma escritura por dia, mas pelo menos algo está para vir, tenho, a escritura que já sai. Mas isso vem de prática. Agora uma pessoa espera só domingo, é que reza. Mas que luta é essa que você vai ganhar? Like for real. Isto aqui não é brincadeira. Isto é uma guerra grande, é uma guerra espiritual. Muito grande. E a única maneira que nós podemos ganhar é através da palavra. Porque essa palavra é uma palavra viva, é uma palavra espiritual. É uma palavra com poder. É uma palavra que dá vida ao morto. Ressuscita ao vivo. Tu achas que a palavra de Deus não te vai curar, não vai tirar esse HIV ou câncer, ou seja lá qual é o problema que tu tens? Não aceitem doença. Doença não é brincadeira. Uma pessoa diz, Senhor, sneeze, sair do meu corpo. Não te pertence, não tenho semente para ti. Sai. E assim a brincar, estás a ativar algo que já está dentro de ti. A palavra de Deus ativa aquelas coisas todas que estão dentro de Jesus. Jesus vive dentro de ti. Jesus não está lá, está aqui dentro de ti. Então, repetindo a palavra, aquelas coisas está a ativar, está a dar vida à palavra de Deus. Então, quando eu estou numa situação, eu não espero ficar doente para começar a ir à procura de escrituras de cura. Começa agora. A gente não sabe o que está ali na esquina, à nossa espera, não é? Então, Colossenses 3:1-3 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Eu expliquei isto na parte 3, em que nós procuramos as coisas do alto. O que significa? Significa que eu respondo, não é? Eu respondo para aquilo que Deus já providenciou para mim, através da minha fé. Eu acesso através da fé. Eu não dependo do ser humano, porque o ser humano vai dizer, Iva, tu não tens crédito suficiente para comprar casa. Mas se eu respondo a Deus, eu quando vou para ali para o banco até já vai me dar... Eu tenho... um senhor que disse, eu não sei como é que isto passou. Mas eu sei como é que passou, porque por causa de Deus, por causa de Cristo que vive em mim. Não é? Então, e a Colossenses 3:1-3 diz, portanto, vocês que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo. Pois agora a sua vida está escondida em Cristo. Então significa que eu quando faço a oração da salvação, aquele momento eu morro. Ou seja, aquele meu espírito que não tem que ficar em mim, morre. Então eu morro com Jesus e ressuscito com Jesus. Então a partir de hoje eu sou uma nova criatura e eu, Iva, tu veja a mim, mas eu no mundo espiritual estou escondida em Cristo. Por isso que eu tenho a ousadia de sonhar, tenho a ousadia de dizer, não, eu vou fazer este projeto. Pessoas olham para mim e dizem, está louca esta aqui. Ela está louca. Como é que ela acha que vai fazer isto? Mas eu sei o Deus que eu tenho. E eu sei que eu estou escondida em Jesus. E eu sei que quem está a me revelar coisas é o Espírito Santo. Não é? O Espírito Santo está a me revelar e me dá a escritura que vai me escortar. Escort-me. Uma escritura que vai me guiar até eu ver aquela coisa que eu estou a acreditar se manifestar. Não é? E, ok, Colossenses, eu já falei nesta, em que o apóstolo Paulo diz que ele luta para que a gente entenda esta palavra de Deus. Mas também ele está feliz, não é? Porque sabendo que nós estamos sob a graça de Deus, não é? Nós já vemos de ver as coisas a manifestarem-se, mas nós temos que saber o que é que Deus nos prometeu, não é?
Então, prontos. Já sabemos quem somos em Cristo. Já sabemos como é que o diabo nos ataca. Ele ataca-nos através da nossa identidade. Ele vem para ti e diz: ah, mas tu não vais receber cura por causa de cozido. Tu tens de saber que tu estás em Cristo e Cristo está em ti. É por causa de Cristo que tu tens o direito de ver aquela cura se manifestar. Para além de que cura, Deus já providenciou antes da formação do universo. Deus já providenciou cura para ti e tu acessas através da tua fé. A partir do momento que tu acessas aquela através da tua fé, já está ali. Mas para ver se manifestar, aí já depende daquilo que tu sabes. Como é que se tu sabes responder para o diabo, não é? Se tu sabes responder, se tu tens escrituras para justificarem por que tu achas que já estás curado, não é? Não é tipo, não. A palavra de Deus ou tu sabes ou tu não sabes. Não existe in between, não existe. A pessoa vai para o inferno ou vai para o paraíso, mas nada. Ou tu acreditas em Deus ou tu não acreditas, mas nada. Não é? Ou estás confiante ou não estás. Ou estás no descanso de Deus ou não estás. Não é? Então, é assim. Então, 4, eu quero vos ensinar através da palavra repente. Não é? No Marcos 1,14, repente em inglês, mas em português é arrependa-te. Só que o arrependa-te tem vários significados, não é? Tem várias definições. E aqui no Marcos 1,14, não é? O Marcos 1,14 diz: depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia, não é? Proclamando as boas novas de Deus. Proclamando as boas novas de Deus. E no 15 a dizer: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Eu vou repetir. Marcos 1, 14 e 15, né? Diz: depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia proclamando as boas novas de Deus. E depois dele: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se aqui no Marcos 1,14. Religião vai dizer que tu tens que te arrepender de todos os mais que tu fizeste. Tu tens que te arrepender, tu tens que te arrepender. Não é esse arrepender que Jesus está a dizer aqui. Jesus está a dizer aqui, o arrepender aqui, dizer: mudem a vossa maneira de pensar. Porque agora as boas novas, não é? O reino de Deus está próximo. Jesus ainda estava vivo. O reino de Deus está próximo. Creiam nas boas novas. Há boas novas, we call here, nós chamamos aqui de good news. Chamamos de gospel, não é? O good news. Porque como é que se diz? É bom demais para se acreditar. O Segundo Testamento é bom demais para se acreditar. Mas é isso que Jesus está a dizer. As boas novas estão próximas. Arrependam-se. Mas ele aqui quer dizer: mudem de ideias. Porque as boas novas estão próximas. E ele também está a dizer aqui: mudem de ideias de quem vocês são em Cristo. Tu não és o pecador. Tu não és aquilo que tu fazes. O Espírito Santo vai te ajudar a mudar. A pessoa sozinha, olha, quando a pessoa começa a entender a graça de Deus, quando começas a perceber que afinal tudo aquilo que eu passei, Deus não era culpado. Que tudo que eu passei, afinal Deus, em cada situação, já providenciou a graça dele. Há coisas que tu vais mudar. Não é? Para uma pessoa que roubava, quando entende que na graça de Deus, afinal Deus me deu a habilidade de produzir riqueza. De produzir riqueza. Que a promessa de Deus é que eu tenha acima daquilo que eu preciso. Para que eu poder abençoar os outros. Essa pessoa vai parar de roubar. Porque por que tu vais continuar a roubar se tu sabes que Deus já providenciou para ti? Tu agora has de ir procurar um emprego. Has de começar um negócio. E vais meditar naquilo que é a promessa de Deus. Que Deus disse que Ele já abençoou todo o trabalho das nossas mãos. Por isso é que aqui Ele está a dizer: mudem de ideias. Mudem de ideias de quem tu és em Cristo. Muda de ideias de nós já não estamos sobre o Primeiro Testamento. Muda de ideias que agora estamos na boa nova, na boa notícia.
Que a boa notícia é de tudo, que nós acessamos a tudo que a gente precisa através da nossa fé. Por quê? Por causa de Jesus. Nós agora voltamos para como é que se diz? Para o plano original de Deus. Quando Deus criou Adão e Eva. Esse que era o plano dele, que nós tínhamos tudo, que nós precisávamos ali no garden. Mas o diabo arranjou uma maneira de roubar. Através de uma teoria, mudou um bocadinho a escritura. E Eva, como não sabia, não foi sozinha e ver o que Deus diz. O que Deus diz na palavra. Eva não foi ver. Mudou. Então o diabo aproveitou-se daquela coisa. Pá, roubou de Eva aquilo que ela já tinha. Tudo que nós precisamos, nós já temos. Já temos. Acessamos através da nossa fé. Não é? Então Jesus diz no Marcos 1,14: arrependam-se, repente. Muda a tua maneira de pensar. Muda a tua maneira de pensar quando se diz respeito de quem tu és. Tu és Cristo. Tu és Cristo. Tu estás escondida em Cristo. Tu és uma nova criatura. Tá bem? E Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está a dizer, não fiquem conformados em como este mundo, como as coisas andam aqui neste mundo, mas transformem a vossa maneira de pensar. Transformem, like, do not be conformed with the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. Yeah. Tens que renovar, tens que transformar através da renovação da tua mente. Ele diz aqui, mas não vos conformeis, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim, dizia que no Romanos 12:2 diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? Então, o apóstolo Paulo aqui está a dizer que nós não podemos nos conformar como é que este mundo anda. Tu não podes pensar que o que acontecer hoje é vontade de Deus, o que não acontece é vontade de Deus. E só aceitar coisas, levar porradas, chapadas na cara, não é? E pensar que é destino. Não é? Não, ele disse não. E ele disse que tu tens que renovar a tua mente. Tens que mudar a tua maneira de pensar através da palavra de Deus. A palavra de Deus é para nós entrarmos em sintonia com aquilo, com como Deus pensa. Temos que entrar em sintonia com os planos de Deus. Temos que entender quando Deus diz que Ele sabe os bons planos que Ele tem para nós. Quais são esses bons planos que Deus tem para nós? E o apóstolo diz que nós temos que... sabes, a pior coisa com um cristão, não é? Que foi salvo hoje. A pior coisa com um cristão que nasceu de novo pode fazer é não renovar a mente dele. Porque esse é pior. Esse é pior que um cego. Um cego pode estar assim na luz. Ele não sabe que está na luz. Porque ele é cego, não é? É um cego físico, não é? Agora, um cristão que não renova a sua mente é que nem um cego. Está na luz. Está em Cristo. Mas não sabe. Já tem cura? Não sabe. Já é rico? Não sabe. É próspero? Não sabe. Tudo é possível para ele? Não sabe. Por quê? Porque não renovou a sua mente. Nós temos que renovar a nossa mente. Isto aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. É a verdade. Quando diz que saberás a verdade e a verdade te libertará. É esta a verdade. Nós não podemos continuar, como é que se diz? Amarrados em algo que Jesus pagou com o sangue dele para nos libertar.
E salvação não é só estar salvo dos nossos pecados. Salvação é tudo. E se tu é que sabes qual é a tua situação. Tu é que sabes o que estás a precisar hoje. O que teu filho está a precisar hoje. O que está faltando na minha casa. Isto é normal. Isto vem de Deus. O que Deus disse? Então a pessoa tem que renovar a sua mente. Tem que renovar a sua mente. Tem que meditar dia e noite. Deus disse medita na palavra dia e noite. Deus disse não dá lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo. Não dá lugar ao diabo. O diabo não tem poder. O diabo não tem nada. O diabo só vai usar aquilo que tu sabes. O que esta pessoa sabe? Então vou lhe roubar aquilo que ele já tem. Através disto. Não conhece a palavra. Então vou lhe expor exatamente onde eu quero. Para eu continuar a roubar deles. Ele tem que roubar deles para ir dar àqueles que acreditam nele. Para pensarem que, Deus não existe. Ok. E eu estava a dizer que, eu disse, o campo de batalha, não é? É a nossa mente. E se nós conseguimos ganhar aqui na nossa mente, nós já vamos de ver aquela graça de Deus, aquela promessa de Deus a se manifestar. Porque lembram-se na cruz, mesmo Jesus, quando estava mesmo naquele processo, né? De ser crucificado. O Espírito, ele disse, o meu Espírito está com tanta dor que até parece que vou morrer assim, antes de subir na cruz. Mas Jesus puxou mais um bocadinho. Não é? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que não vai ser fácil. Não é? Não vai ser fácil. Mas temos que ter a palavra. Essa palavra nos dá a força daquele mais um passo. Mais um passo. Mas aquele mais um passo tem que haver algo que nos dá aquela força para dar mais um passo. E é a palavra de Deus, é aquela confiança que nós temos com Deus, é a relação que nós temos com Deus, que nos dá força de dar mais aquele passo. Porque pelo menos eu sei que, ok, isso tudo que está aqui a acontecer ao meu redor é pressão da vida. Para quê? Para eu parar. Mas eu não vou parar, por quê? Porque eu tenho a palavra. E aquilo que Deus está-me a dizer, Deus está a dizer, não te limites com isso que está aqui à tua frente. Não acredites. Uma pessoa dizer, Iva, não, isto não é possível para ti. Não. Não vem de Deus. Não foi isso que Deus disse. Então eu preciso da palavra de Deus para me segurar naquele momento que tudo está a vir, assim, pressão da vida. Quando o meu corpo não... Eu aqui estou a ver que não. Deus está a dizer que eu já estou curada. Mas o meu corpo parece que não está a aguentar. Deus diz que até naquele ponto, naquele minuto, tu não podes te deixar, não podes desistir. É acreditar até ver a manifestação. Não é? E Romanos 8,6 diz, a mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Romanos 8,6, Romanos 8,6 tem muitos significados. Mas quando estamos a falar em questões da mente, ele diz que a mentalidade da carne é morta. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Em inglês diz, to be carnal-minded it's death, but to be spiritual-minded it's life and peace, não é? Então, por que... Aí está, vamos de novo ao meu tema, que eu digo que as tuas crenças, as tuas filosofias, seja lá aquilo que a pessoa acredita, vai te matar ou vai te abençoar. Se eu tenho uma mente carnal, o que é ter uma mente carnal? Uma mente carnal é tipo, tudo aquilo que acontece na minha vida, eu deixo acontecer porque eu penso que é vontade de Deus, é meu destino tem que ser assim. Mas se eu tenho uma mente espiritual, se entra uma doença no meu corpo, eu já sei que não. Através das feridas de Jesus, eu estou curada. Então, eu não vou aceitar aquela doença ficar no meu corpo ou vir para me dominar. Por quê? Porque eu tenho uma mente espiritual. Mente espiritual é o quê? É eu saber que, olha,
Deus disse que através da sua graça já providenciou tudo aquilo que eu preciso. Então, eu já tenho esta casa em nome de Jesus. Eu já tenho dinheiro para comprar a casa em nome de Jesus. Eu acredito que eu recebo em nome de Jesus. Amém. E vou procurar cada instituição. Se for para ir para 100 instituições, eu irei para 100 instituições, porque eu sei que o que está em questão não é se aquela coisa vai se manifestar ou não. É o que eu sei. Será que eu penso como tenho uma mente carnal ou tenho uma mente espiritual? Será que eu sei lutar esta luta espiritual? Será que eu acredito em Deus ou acredito em Jesus? Será que eu deixo mesmo que o diabo continue a roubar de mim através de teorias, através de filosofias? Para me manter cativo, para manter exatamente onde Ele quer que eu esteja, para eu não ver a minha vida aonde Deus quer que a minha vida vá? Não. Então é isso, renovar a tua mente para ter uma mente espiritual, pensar como Deus. Pensar como Deus. E eu pensando como Deus, seja lá qual for a situação que vem para mim, como Jesus sofreu. Mas ele sabia o Pai que tinha. Ele acreditou. Ele tinha que fazer por nós. Ele teve que usar o Espírito Santo. Ele veio nos ensinar como é que tu reages, como é que tu respondes a situações. Não é? E então, prontos. Eu vou repetir aqui uma coisa que eu disse. Prestem atenção na vossa vida, porque é resultado daquilo que nós pensamos, né? E o diabo já descobriu que, ok. Se a vida da Iva, afinal, é resultado daquilo que ela pensa, eu então tenho que arranjar uma maneira de alimentar a mente da Iva com informações falsas, com informações que não têm nada a ver com aquilo que Cristo veio lhes ensinar. Informações que não têm nada a ver com aquilo que Deus lhes prometeu. Então, eu vou usar religião, vou usar pessoas que têm acesso direto à IVA, vou usar ensinamentos, vou usar internet, vou usar Facebook, Instagram, filmes, vídeos, imagens, símbolos, músicas. Essa parte das músicas eu acho muito engraçado, porque nós africanos, as músicas que a gente escuta, analisem lá bem as vossas relações, os vossos casamentos e analisem lá as músicas, as passadas que a gente escuta. E vamos ver se as relações de nós africanos não é resultado daquilo que a gente canta. É tipo traição é normal. Quem inventou que Deus não criou mulheres suficientes? Existem mais homens no mundo do que mulheres. São essas coisas que o apóstolo Paulo está a dizer. Tenham cuidado. Tudo aquilo que é ensinamento, tudo aquilo que é palavra que parece bonita, parece palavra de motivação, blá, 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 que não tem nada a ver com o que Deus nos ensinou, com o que Jesus disse. É uma maneira do diabo roubar aquilo que Deus já providenciou. É uma maneira da pessoa estar submissa a uma filosofia, a uma teoria que não é aquilo que Deus nos ensinou. Muito cuidado, prestem atenção com quem que tem acesso a ti. Com quem tu conversas, quem que está ao teu redor, o que essas pessoas acreditam, porque aquilo que a pessoa acredita vai de alguma maneira arranjar um caminho de entrar aqui no coração e ficar, e tua vida é reflexão daquilo. Não é? Então vamos lá. Gênesis 8:4. Gênesis 8:4 diz: e no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. Repito. Gênesis 8:4 diz: e no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. Ok? A arca de Noé. Ararat vem de uma palavra híbrida que significa a maldição foi revertida. Então, significa que na arca de Noé, né? Noé parou ou descansou, não é? Na montanha
onde aquela maldição que provocou as cheias foi revertida. Então a maldição acabou ali. Então, para quem escutou os meus vídeos já sabe onde é que eu quero chegar, não é? Nós nascemos no pecado de Adão, nós nascemos com o pecado original, nascemos com a semente podre, a semente do diabo. Nós pertencemos ao diabo automaticamente no dia que nós nascemos. Então, eu estava a dizer que no Gênesis 8:4 diz que no 17º dia do 7º mês a arca encalhou, ou a arca parou, ou a arca descansou sobre as montanhas de Ararat. E Ararat vem de uma palavra hebreus que significa a maldição foi revertida. O que acontece? 4.000 anos depois, no mesmo dia, Jesus ressuscitou. Não é? O que significa isso para nós? Significa que nós agora estamos encalhados em Jesus. Então significa que a maldição que caiu sobre nós por causa de Adão foi revertida. Por isso é que não tenham medo de curandeiros, não tenham medo porque a minha geração, não sei o que não, é mentira. A partir do momento que nós nascemos de novo, a partir do momento que nós fazemos a oração da salvação, a partir do momento que nós fazemos Jesus o nosso Senhor, seja qual for a maldição que caiu sobre ti, aquela maldição foi revertida. Acabou. Acabou. Agora depende daquilo que tu sabes, depende de como tu respondes, depende de como tu te posicionas para receber aquilo que Deus já providenciou para ti. Nós já temos tudo aquilo que nós precisamos, tudo, não nos falta nada. Mas temos que saber como é que Deus funciona, como é que esta palavra eu posso usar para mim, como? Bíblia, esse nome Bíblia, não é? Então pronto, chegamos ao fim desse nosso ensinamento. Eu espero que tenha sido uma bênção grande para si, que tenha sido uma revelação. Eu peço e rogo a Deus para que vocês, quem estiver a ouvir, se transforme. Que esta palavra seja uma transformação, que seja aquele véu, há um véu que temos nós, uma cegueira que o diabo nos põe, mesmo indo à igreja. Há um véu, né? Eu disse véu, um véu que tem sobre nós, nos nossos olhos, e nós temos que receber o Espírito Santo para aquele véu sair. Por isso é que quando a pessoa começa a entender, é uma transformação muito grande, mas é um exercício diário. Não é possível ir à igreja só domingo. Não, a guerra é maior. A guerra é muito maior do que a pessoa possa imaginar. E só a palavra de Deus é que pode nos levar para aquele lugar que Deus quer. Deus quer que a gente... Deus quer mais que nós. Que a gente suceda na vida em tudo. Não é só para suceder financeiramente, ou no casamento, ou no trabalho, mas em tudo. Porque o nosso espírito é perfeito. Então, Deus quer que aquilo que o nosso espírito é, que nós também sejamos e que a gente vê a manifestação da glória dele aqui na terra. Não é? Então, fiquem bem, estejam abençoados, rezem por mim, que é para que Deus continue a usar-me, não é? Rezem por mim para que Deus continue a revelar estas coisas para mim, porque não é possível eu guardar isto só para mim, não é? Vamos partilhar, vamos comentar, vamos entrar nesta fellowship, não é? Ok, fiquem bem, um beijo grande.